quero falar sobre a família. O que acontece com aquele casal, o que acontece com aquela mãe, aquele pai, enfim, a família depois do laudo, depois do diagnóstico. Vi muitas mães abandonarem sua profissão. Isso, tem bastante. Eu Que conversei para de outro trabalhar. dia com uma mãe que ela vive do aluguel social, a prefeitura paga aluguel para ela, ela não tem marido e ela cuida do filho sozinha. Então ela não pode mais trabalhar. Não, porque também a intervenção, quando eles são menores, só no ABA, só no psicólogo, né? É de 15 a 20 horas semanais de intervenção. Não tem como a mãe trabalhar. Para ser efetivo. A mãe e quando a criança é pequena, a mãe tem que ficar no lugar. Ela não pode sair, por exemplo, deixar o filho e sair. Ou seja, porque a criança é pequena. Mas, Renata, e aí? Então, como que vai trabalhar? O sonho de independência financeira, de trabalho, de profissional, o fica sonho tudo profissional. em segundo plano. Ou abandonado. Abandonado, né? E você vê muito isso. Muito. Assim, Então, é por isso que... Eu não sei se a maioria, né? Porque lá, como na parte clínica a gente atende muito convênio, então vai, né? Muitas pessoas que não têm condição de pagar o particular. Então tem muito isso, é só mãe. Hoje eu brinquei lá que elas agora levam bolo, tudo, porque fica aquele monte de Renata, mãe, né? É aí que eu toco num ponto. Para mim, aquele filho ou filha que é autista não é uma questão só daquela mãe ou daquela família. É uma questão de todos nós. Existe, eu lembrava esses dias num dos textos mais lindos que eu já vi. Se não me engano, o poeta se chamava John Donne, um poeta inglês, que ele, num texto, ele falava sobre por que os sinos tocavam nos vilarejos, né? Tem um livro do Ernest Hemingway, que é Por Quem os Sinos Dobram. Porque os sinos dobram, Porque os eu sinos já vi falar dobram, desse. né? As pessoas, hoje a nossa educação, muitos não sabem... Não navega muito por esse mas lado. Os sinos dobram, né? Os sinos não tocam, eles dobram. E nos vilarejos, normalmente, quando morria alguém ia lá e tocava o sino para avisar que morreu alguém. Ao ouvir o sino tocar, as pessoas perguntavam, mas quem morreu? Né? Por quem os sinos dobraram? Por quem eles tocaram? E ele fez um texto dizendo que quando uma pessoa morre, ele leva algo da gente também. Então, ao perguntar por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Esse é o texto dele. Eles dobram por mim, dobram por você, por outras pessoas. Querendo dizer a ele que nós não moramos numa ilha sozinhos. Nós não estamos isolados. O que acontece com as outras pessoas... Nos diz respeito nos também. Diz respeito. Tem consequências na nossa vida. Isso. Então, não é possível a gente entender que aquela criança autista é um problema só da mãe. Aliás, ela não é um problema. Não. Ela é um ser humano. Exatamente. Que Você tem entende? todos os direitos, que como tem qualquer outro. Todos os direitos no nosso país. E é isso mesmo. Né? Direito humano e ainda direito assim, civil. Olha, Silvio, civil, quando a mãe se predispõe, por exemplo, a ir atrás de uma ação judicial para conseguir o tratamento e tudo mais, e persiste, ótimo. O duro são aquelas que cansam e desistem. Aí essa criança não vai ter chance. Aí eu digo para vocês, é verdade isso, e eu tenho falado para essas pessoas que o autismo desperta a necessidade da atenção social, da saúde pública e da educação. É um conjunto. Um conjunto. Mas as pessoas podem se valer do judiciário, do direito. Isso. É por isso que é importante que a OAB tenha a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência em cada subseção, em cada cidade, e as defensorias, enfim, e que as pessoas busquem o seu direito. Isso, exatamente. Não é? Busquem e persistam, porque não é uma coisa fácil, não é do dia para a noite que você consegue, né? Mas eu tenho caso lá no Colibri de aluno que até o transporte a mãe conseguiu que fosse pago pelo município. Então até a van que leva ele na escola é o município que paga. E agora ela está pleiteando período integral, porque ela está trabalhando, ele já é adulto,
ele só vai meio período, então ela tá pleiteando agora período integral. E ela vai conseguir, porque é uma assim, que eu tô falando, vai até dar certo. Nós precisamos entender que na sociedade que nós chegamos agora, nesse século, já não é possível, não se permite mais a gente olhar com preconceito. Nem ignorar, né? Fingir que isso não existe. Existe, tá aí, cada dia é um diagnóstico novo. E a gente tem que... quando eu vejo uma criança, seja quem for, é como se fosse meu filho. Porque eu queria que as pessoas olhassem. Eu não tenho mais filhos... crianças, meus 2 filhos já são adultos, eu tenho 2 netas, mas eu queria que quando olhassem para as minhas netas, as pessoas pensassem como se fossem filhas delas, né? Então é isso que nos torna humanos, né? Exatamente. Então, outro dia no México, foi assim que eu comecei, houve um assassinato de uma mãe por uma bestialidade, porque isso não é humano, por causa do barulho que o filho fazia. Que era autista. A gente se comoveu com isso e se revoltou. Mas aí eu falo para as pessoas, mas você quando vê uma criança assim no supermercado, você olha torto. Você olha torto. E fala que nem eu te falei, fala, não deu educação, ela está se jogando no chão. Você está na igreja, e uma criança começa a fazer barulho, você não está preparado para conviver com isso, ou você não se preparou, na verdade, né? Você não entende que faz parte da sua vida também. Exatamente. Né? É isso que nos torna humanos, né? Renata, quero te agradecer pela sua experiência, parabéns pelo seu trabalho e que a gente aprenda, né, a conviver e a respeitar. Exatamente. E a dia alcance, né, essa política pública que olhe com mais carinho para os autistas, para os deficientes intelectuais também, que acabam não tendo também às vezes muita assistência, né? Tanto crianças quanto adultos. Então, isso é um sonho, mas eu digo assim, não é uma utopia, né? É possível. Um dia pode ser que a gente alcance.